Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é irmão Giovanni mais uma vez. Irmãos, como sempre de costume, queria trazer mais uma palavra de reflexão para nossas vidas, nós possamos ser edificados. Irmãos, aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 e diante, diz assim, mas agora, o apóstolo Paulo escreve, mas agora vos escrevo que não vos comuniquei com aquele, não vos associei com aquele que dizendo ser irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Com esse tal nem sequer comais. Pois que importa julgar os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse inico do meio de vós. Mano, essa passagem aqui, Coríntios, a gente vê que Paulo, como sempre de costume, sempre despertando a igreja, sempre exortando, sempre aconselhando com a sabedoria que Deus tem dado a ele, assim como o apóstolo Pedro fala, que é a sabedoria tremenda que até os indoutos distorcem para a sua própria perdição. E a gente vê aqui, irmãos, que Paulo ele começa a repreender algumas coisas aqui na igreja de Coríntios, No versículo 8 ele usa as festas e diz assim, porque que celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os armos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo ele traz aqui uma lição tremenda para nossas vidas, Por que, irmãos? Porque muitos hoje se convertem a Cristo e acham que viver em Cristo, viver na graça, é poder viver de qualquer forma, E Paulo ele dá um alerta para a igreja, para aqueles que se diz que tem um nome que é cristão, que a gente nem se associe com esses. Por quê? Porque muitas das pessoas usam a graça de Deus, transformando ela em libertinagem. A gente vê muito esses relatos, Dizem, não, hoje nós estamos debaixo da graça, Mas, irmão, a graça não foi de graça. Houve um preço muito grande para que nós recebêssemos essa graça. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 3, diz assim, porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então quem ama, não pratica as obras da carne. Então, irmãos, a gente percebe que muitos hoje têm usado da graça de Deus para transformar em libertinagem. E Paulo aqui ele está dando uma grande exortação. Mas a gente é para se preocupar com o mundo? Não. Paulo manda nós julgar. Julgar, a palavra julgar aqui, irmão, é no sentido de trazer um discernimento. Diz assim, decidir como juiz, dando sentença da condenação de obstivação, Então você vê, é você decidir aquela causa ali, é você saber trazer o discernimento para aquilo que você está julgando. Não é uma forma de apontar, mas de trazer o discernimento do bem e do mal. E Paulo está nos dando um grande discernimento aqui e mandando nós julgar. Por quê? Porque o fermento tem se crescido muito, irmão, hoje na igreja de Cristo. Por isso que Paulo ele fala, mas aqui em cima, não é boa, no versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Então Cristo, irmão, ele morreu para tirar todo o fermento do corpo da igreja. Mas hoje, o papel é de quem tirar o fermento? Nosso.
Por isso que Paulo aqui ele traz o discernimento para nós, dizendo o quê? Não é para você não se associar com aqueles que estão no mundo, mas com aqueles que se diz que é cristão e vive de toda forma e distorce a palavra de Deus e vive na idolatria, vive na prática do pecado desenfreadamente, irmão. A Bíblia diz assim lá em Romanos capítulo 6, irmão. Romanos capítulo 6. Vou ler o versículo 6. Diz assim, irmão. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Olha aqui, irmão. Paulo diz. De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então você percebe. Por que Paulo fala isso, irmão? Porque se você ler Romanos capítulo 5, diz assim, ó, Romanos capítulo 5, 20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, né? A ofensa que o pecado. Aí diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por isso que Paulo ele faz essa pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Porque Paulo ele era um homem, ele era um mestre, né? Na palavra de Deus. Segundo a graça de Deus que foi dada a ele. Então ele já fez essa pergunta porque mais na frente alguém poderia se usar de liberdade dessa graça, como ele falou em Gálatas capítulo 5. Irmão, não, vocês foram chamados para a liberdade, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Então é o que ele está dizendo aqui, pessoas iam achar isso, não, se Deus me deu a graça, então eu vou pecar mais ainda para Deus me dar mais graça, mas não, irmão. Quando você aceita Jesus, ele lhe dá a graça, porque você não tinha entendimento, você era ignorante, né? Mas agora você tendo conhecimento, qual é o papel nosso, irmão? É andar na graça, é andar na vontade de Deus, é andar em santidade. Pedro diz, sejais santo em toda a vossa maneira de viver. Então, irmãos, essa palavra que eu queria trazer, que nós não possamos usar da graça de Deus, transformar em libertinagem, para dar ocasião à carne, aos prazeres dessa vida. Amém? Nós possamos ficar atento com esses que se diz ser irmãos, mas são avarentos, são devassos, são idólatras, são maldizentes, são bebarrão, são roubador. E Paulo chega a dizer, com estes tal, nem sequer com mais, nem sequer tenha comunhão. Amém, irmãos? Então que os irmãos possam ser abençoados com essa palavra, em nome de Jesus.